saí de viagem, quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem, quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem, quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem, quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem, quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem, quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem, quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não.
não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que saí de viagem quando voltei tinha um puxadinho virado direto pra minha piscina. E não era qualquer coisa não. O vizinho basicamente montou um camarote pra dentro da minha casa. E o louco, ele colocou um guarda-corpo de bloco, sem menos ter acabado. Se pelo menos ele tivesse fechado a parede até mais em cima, mas não. A obra recém-terminada, Natal e Ano Novo tá aí, um calor absurdo. E o cara olhando pra dentro da minha casa enquanto eu tô com a minha família, com as crianças e minha esposa na piscina. Privacidade é o mínimo dentro de casa. Mas aí eu bolei uma situação que nem ele esperava. E o melhor, ele nem tava em casa quando foi feito. Essa empresa aí decidiu fazer um painel preto ripado gigante, tampando totalmente a visibilidade dele pra minha casa. E olha o resultado final. Agora sem a visão desse Zé Ruelo olhando pra dentro da minha casa. E o melhor de tudo, ele nem tava em casa quando isso foi feito. Imagina a reação dele quando ele chegar. Me diz aí nos comentários o que